A estrada estava bastante arborizada nas margens, porém com árvores normais, diferente das árvores totalmente retorcidas que eu havia visto até então. Cochilei por alguns minutos e, ao acordar, vi novamente a estrada daquele jeito estranho, com aquelas árvores escassas que já eram bem velhas e secas. Por incrível que pareça, olhei para o banco do carona e vi... Saudações! O meu nome é Jéssica, e o caso que me aconteceu foi realmente muito estranho. Eu sempre quis ter algum relato sobrenatural para contar, mas até 2 meses atrás não havia me acontecido nada que eu pudesse considerar um evento paranormal. E era assim, até que eu precisei retornar para minha cidade natal, para resolver alguns problemas relacionados a uma herança que eu recebi. Eu sou nascida em uma cidade de Santa Catarina, divisa com o Rio Grande do Sul, mas me mudei há quase 5 anos para São Paulo, para fazer uma faculdade, e desde então nunca mais estive na minha cidade de origem, apesar da saudade que sinto do lugar onde nasci e fui criada, e dos parentes que ainda tenho por lá. Bom, no dia 2 de junho, recebi uma ligação de um homem que se identificou como sendo o advogado de uma das minhas tias, que ainda morava lá. Ele me informou que ela havia falecido em decorrência de um infarto, mas que antes de morrer, havia feito um testamento, deixando para mim parte de uma herança. Ele me pediu que eu fosse até lá para resolver algumas questões burocráticas e então receber a minha parte, conforme o testamento. Dessa maneira, marquei uma data para encontrar com ele, e um dia antes do combinado, peguei meu carro e caí na estrada para enfrentar os mais de 1.000 quilômetros de distância entre um local e outro. Depois de muitas horas de viagem, quando eu já estava até perto da minha cidade natal e faltava menos de 150 quilômetros para chegar, entrei por uma estrada que eu sabia que no fim da mesma eu chegaria até o meu destino. Eu conhecia bem aquela estrada, pois eu já havia passado por ali muitas vezes, quando eu ainda morava em Santa Catarina, e no começo dela percebi que pouca coisa havia mudado. Eu já estava muito cansada e com bastante fome naquela altura da viagem, então fiquei muito aliviada ao ver um posto de gasolina bem na beira da rodovia. Naquele ponto, o local era quase um deserto completo, e a única coisa que havia ali era realmente aquele posto. Decidi parar nele para esticar o corpo e descansar um pouco, apesar de achar que, como já era bem tarde, o estabelecimento estaria fechado. Assim que parei o carro, eu levei um grande susto. Para minha surpresa, bateu no meu vidro um homem estranho, com um uniforme de frentista, que me perguntou se eu iria abastecer. Pedi a ele que completasse o tanque e perguntei se havia ali alguma loja de conveniência ou se havia algum estabelecimento próximo que estivesse aberto. Ele me disse que a loja do posto funcionava 24 horas. Eu saí do carro e disse a ele que iria comprar algumas coisas e voltaria para pagar pelo combustível. Ele não me respondeu mais nada. Ficou apenas me encarando, com um olhar fixo e sério, o que já me deixou muito assustada. Quando entrei na loja, reparei que o ambiente estava frio e muito mal iluminado. Vi que apenas uma senhora estava sentada em um banco próximo ao caixa. Ela era bastante magra, tanto que parecia até doente. Possuía os olhos bem fundos e uma pele muito ressecada,
e parecia até que poderia começar a descamar a qualquer momento. Todo aquele ambiente me fez tremer de medo, e justamente por querer sair dali o mais rápido possível, peguei apenas algumas poucas coisas e fui logo pagar por elas. Entreguei o meu cartão para aquela mulher, que sem dar uma só palavra, passou o mesmo na máquina e depois me devolveu, colocando as minhas compras em uma sacola e voltando para o banco, onde sentou-se novamente e ficou me encarando até eu sair da loja. Eu estava voltando para o carro quando notei que o frentista andava de uma maneira muito esquisita. Ele mancava bastante e tremia de um jeito muito estranho. Ele também tinha uma cara sinistra, meio deformado, com uma cicatriz que lembrava uma queimadura e pegava quase a metade do seu rosto e parte do pescoço. Também pude notar que ele era cego de um olho. Não me levem a mal, eu não tenho preconceito com aparências e tal, mas todo aquele ambiente frio e escuro, com aquelas pessoas não muito simpáticas, estava me deixando totalmente desconfortável. Usei meu cartão outra vez para pagar pela gasolina e entrei no carro. Enquanto agradecia ao homem e fechava a porta do carro, ele fez um barulho estranho, uma espécie de gemido ou um grunhido medonho. Arranquei com o carro desesperada, mas me sentindo aliviada por estar saindo daquele lugar que parecia um pesadelo. Assim, comecei a dirigir e percebi que a estrada estava bastante estranha. Havia muitas curvas que não eram compatíveis com as minhas lembranças da região. Na beira da estrada havia também algumas poucas árvores, todas sem folhas e extremamente retorcidas. Uma névoa densa encobriu a minha visão e parecia que ficava cada vez mais frio naquele local. Dirigi por alguns minutos por aquela estrada, estranhando bastante o lugar. Até que, ao fazer uma curva fechada, uma luz forte que vinha de um poste bateu nos meus olhos, me fazendo perder a visão por um breve momento. Lembrei que estava cansada e que isso poderia ser muito perigoso, já que para acontecer um acidente grave em estradas que não estamos mais muito acostumados a usar, custa pouco. Decidi parar no acostamento para descansar um pouco. Quando fui pegar uma garrafa de suco que havia comprado no posto, fiquei pasma ao não encontrar a sacola com as compras que eu havia feito. Eu tinha certeza de que havia colocado a sacola no banco do carona e, apesar de procurar bastante, olhando no chão do carro e até no banco traseiro, eu não achei absolutamente nada. Pensei que, como estava com pressa para sair do posto, poderia ter deixado cair do lado de fora do carro sem nem perceber. Essa era a única explicação que vinha à minha mente. Enquanto estava ali, parada e pensando nessa situação, percebi uma luz na estrada vindo em minha direção. Era um carro que trafegava em sentido contrário ao meu, e a claridade dos faróis me fez ver que a estrada estava exatamente da mesma forma que eu me lembrava, antes daquela viagem. Estava bastante arborizada nas margens, com árvores normais, diferente das árvores totalmente retorcidas que eu havia visto até então. Cochilei por alguns minutos e, ao acordar, vi novamente a estrada daquele jeito estranho, com aquelas escassas árvores que eram velhas e secas. Por incrível que pareça, olhei para o banco do carona e vi a tal sacola com as minhas compras. Fiquei me perguntando como que ela poderia ter aparecido ali enquanto eu dormia. Liguei o carro e comecei a dirigir, andando por aquela estrada esquisita. Trafeguei por um período que me pareceu ser de várias horas na rodovia escura e muito esburacada. Aquela neblina e com as várias curvas pelas quais eu já havia passado me deixavam completamente assustada, pois eu não lembrava de nada daquilo,
mesmo já tendo dirigido por ali várias vezes. Eu simplesmente não entendia como eu ainda não tinha chegado ao meu destino, pois não faltava tanto assim quando eu parei para descansar. Bom, depois de muito tempo rodando com o carro, percebi que estavam surgindo os primeiros raios de sol do novo dia. Conforme eles iam aparecendo, eu ia ficando cada vez mais aliviada. Apesar disso, notei mais duas coisas estranhas. A sacola de compras que estava ao meu lado havia sumido novamente, e o medidor de combustível do carro estava quase na reserva, apontando que eu tinha bem pouca gasolina. Eu me perguntei como isso seria possível se eu havia completado o tanque na noite anterior. No fim das contas, achei que eu estava ficando louca, pois eu não conseguia entender o que aconteceu com as compras que eu havia feito e com o gasto excessivo de gasolina do carro. E por que aquela estrada estava tão diferente de como eu me lembrava em alguns trechos. E também como eu tinha dirigido por tantas horas e não havia ainda conseguido entrar na cidade, já que eu não estava tão longe assim. Não seria possível errar o caminho, pois aquela rodovia invariavelmente desemboca no meu destino. Nem consegui andar muito mais, já que fiquei sem combustível. Esperei alguns momentos dentro do carro, o que foi tempo suficiente para o dia amanhecer por completo. Chamei o socorro e pedi que me levasse um pouco de gasolina. Quase uma hora depois, o veículo enviado pela seguradora chegou, trazendo o combustível para eu dirigir por mais uns 45 minutos, até que finalmente entrei na cidade. Senti um grande alívio ao chegar e parei na primeira pousada que vi, louca para tomar um banho e dormir um pouco. Descansei, visitei alguns parentes e amigos, resolvi as burocracias que eu precisava e voltei para casa, ainda sem entender o que tinha acontecido comigo durante a primeira parte da minha viagem. Na volta, não achei as árvores retorcidas, não vi o posto de combustível e nem mesmo os buracos na estrada. Quando eu cheguei em casa, pensei muito sobre o ocorrido, mas como nunca consegui explicações sobre aquilo, decidi esquecer o assunto. Alguns dias depois, chegou a fatura do meu cartão de crédito, o mesmo que eu usei na viagem. Quando abri, tive mais uma surpresa. Não havia nenhuma cobrança relativa ao combustível ou à loja de conveniência. Até hoje estou intrigada com aquilo tudo, e a única possibilidade que me ocorre é que eu fui para Sete Além. Já vi muitos relatos desse tipo na internet, e todos eles falam de experiências muito parecidas com as minhas. Descrevem esse local como um lugar sombrio, onde as coisas são quebradas e as pessoas são estranhas. Sempre há esse clima meio de pesadelo. Será que isso é uma outra dimensão? Um outro mundo onde chegamos passando sem querer por algum tipo de portal? Gostaria de poder entender o que me aconteceu, pois o tema realmente me fascina. Mas eu só tenho certeza de uma coisa: eu nunca mais quero passar por isso de novo.